Então, depois de entrar na página, vai aparecer inscrever-se. Aperta inscrever-se e aperta esse joinha aí do lado esquerdo também. Depois que você se inscrever, aí vai mudar, vai aparecer inscrito. E aí do lado do inscrito vai aparecer o sininho. Aperta no sininho para você receber as notificações. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Eu tenho a minha Bíblia aqui, você tem a sua Bíblia aí. Então vamos abrir no livro de Hebreus. Na minha Bíblia já está marcada, mas na sua é fácil de achar. Hebreus capítulo número 12. Eu tenho aqui escrito na tela, mas são muitas letras, muitas frases. Ela acaba ficando um pouco difícil de você ler daí. Mas você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo número 12. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor e meditar naquilo que Deus tem para nós. Nós já ouvimos hoje a palavra de Deus, porções maravilhosas, irmãos e irmãs que falaram da palavra de Deus aqui esta noite. Foi luz para a nossa vida, para a nossa alma, refrigério. Palavra de Deus vem sempre na hora certa. Nós buscamos Deus através da sua bendita palavra. Então você já achou? Eu também já achei. Vamos pegar a nossa Bíblia e ler aqui em Hebreus capítulo número 12, que diz assim os 3 primeiros versículos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Temos vivido dias que a gente tem hora que se encontra um pouco desanimado, um pouco frágil, um pouco abatido. Na carne isso é normal. Mas nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar, nós temos com quem falar. O escritor da carta aos Hebreus, ele começa o capítulo 12 dizendo o seguinte: portanto também nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Em todas as situações da vida, nós temos muitas testemunhas. Temos testemunhas naturais, que são testemunhas naturais. O céu, o ar, as coisas que Deus criou, os locais onde passamos, tudo fica registrado. Há um tempo atrás era difícil a gente entender isso. Como tudo é registrado? Hoje a gente já entende com facilidade. Você caminha pela cidade e acontece qualquer acidente ou incidente com você, logo as câmeras que são colocadas em pontos estratégicos são invocados seus arquivos. E essas câmeras são testemunhas da sua passagem por ali, por aquele local. Foi boa, foi ruim? As câmeras vão testemunhar. Então nós estamos rodeados de um grande número, de uma nuvem de testemunhas. Deus tem registrado no seu livro todas as atitudes de todos os seres humanos, do dia que nascem até o dia que vão para a sepultura. Nós estamos sempre rodeados desse grande número de testemunhas. Então o escritor diz o seguinte nesse texto. Ele fala de 5 coisas interessantes. Nós que vivemos
Todos nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas pró e testemunhas contra. Então ele indica aqui 5 atitudes que nós devemos ter na nossa vida diária para sermos bem-sucedidos. Primeiro, deixemos todo o embaraço. Todo o embaraço, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que complica a nossa vida, a gente deve deixar. Você quer ver uma coisa que a gente precisa lutar para deixar, para não se embaraçar? A arrogância. Tem muita gente bem-sucedida, mas que é arrogante. Se embaraça, não consegue transitar no meio das pessoas, porque ele tem aquele quesinho de arrogância, de superioridade. Isso embaraça a pessoa, tira algumas oportunidades. Então o escritor diz: deixemos todo o embaraço, o preconceito é outro embaraço na vida das pessoas. Quanta gente quer viver segundo o seu próprio conceito, e esse conceito muito exacerbado, ele causa um preconceito. A pessoa não consegue viver com quem é diferente dele, com quem pensa diferente, com quem é diferente, com quem tem uma religião diferente, com quem tem uma vida social diferente. E acha que só ele tem razão, só ele é certo, e vive numa vida de preconceito. Isso embaraça as pessoas. O escritor diz: deixemos todo o embaraço. Um outro embaraço, e esse afeta a vida espiritual, é a incredulidade. Não crer, não acreditar, e principalmente a incredulidade quando se trata das coisas espirituais. Difícil de crer. Tem que fazer a prova de São Tomé. Tomé, quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos seus discípulos, Tomé foi um que disse: olha, eu só vou crer se eu ver, se eu tocar nas feridas dele, eu vou crer que é Jesus. Se embaraçou Tomé. Nós devemos pedir ao Senhor que deixemos de lado as coisas que nos embaraçam. O cristão autêntico, ele sempre está disposto a tirar essa carta, a palavra descartar, tirar a carta do jogo, mas tem gente que joga, sabe como é? Tirar aquela carta, aquilo não faz parte do jogo, não faz parte da vida. Então, sempre está disposto a descartar tudo o que embaraça a sua vida e principalmente a sua vida com Deus. Tem coisas que nem são pecado, mas embaraçam. Então o escritor diz: deixemos todo o embaraço. Em segundo lugar, ele fala de outra coisa que a gente precisa deixar, uma outra atitude que a gente precisa tomar. Deixar todo o pecado. Deixar todo o pecado. E ele complementa que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele pode ser comparado ao vício de uma droga ilícita, que o viciado sempre acha um meio de adquirir essa droga em prejuízo de si mesmo, da sua própria integridade física, emocional e espiritual. Ele sabe que é ruim, ele sabe que é pernicioso, mas ele está preso. A droga parece que acompanha a vida dele noite e dia e noite. O pecado é assim. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Se a gente quer viver uma vida feliz, desembaraçada, precisamos deixar todos os embaraços, tudo aquilo que eu talvez não tenha citado, o embaraço da sua vida, percebe as coisas que nos seguram, que nos atrapalham. Deixemos todo o embaraço e todo a gente deixar o pecado. O pecado nos isola de Deus, o pecado traz inimizade com Deus, o pecado faz separação entre Deus e o homem, o pecado nos deixa distante da graça de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos ficaram, estão da glória de Deus. Enquanto a gente insistir em pecar, a gente vai se embaraçar na vida e principalmente na vida espiritual. Em terceiro lugar, terceira atitude, primeira, deixar o embaraço.
Segundo, é deixar o pecado. E terceiro, correr com paciência. Que paradoxo, né? Correr com paciência. A carreira que nos está proposta. Como é que correr com paciência? O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Correr com paciência é correr com a noção do que está fazendo. É correr e não tropeçar. O que adianta você sair numa corrida disparada, desenfreada, e nos primeiros metros você tropeçar e cair? Você correu, mas você tropeçou. Por isso o escritor diz: correr com paciência, correr olhando para um alvo, não errar o caminho. Seja rápido, mas não seja inconsequente. Tem gente que quer correr desenfreadamente. Não, nós precisamos correr com uma cadência certa, com uma velocidade certa, correr com paciência, não sermos vagarosos, mas não sermos rápidos demais. Então o escritor diz que nós, em primeiro lugar, devemos deixar o embaraço. Em segundo lugar, devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, bate na nossa porta todo dia. Em terceiro lugar, correr com paciência a carreira que nos está proposta. E qual é a carreira que está proposta para nós? É correr em direção à glória de Deus, correr em direção ao céu, correr em direção a uma vida separada, santificada para Deus. Em quarto lugar, o escritor põe mais uma atitude que nós devemos ter na nossa vida diária. Além de deixar o embaraço, de deixar o pecado, de correr com paciência, nós temos que correr olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Porque Jesus é o nosso caminho. Você não pode perder de foco Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a vida essencial, tanto física quanto espiritual. Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é a nossa salvação. Temos que correr com paciência, deixar os embaraços, deixar o pecado, mas olhando sempre para Jesus. Olhar para Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer e nos leva à quinta atitude: considerar Cristo como padrão. Cristo como padrão. Como é que é considerar Cristo como padrão? Como é que Jesus viveu aqui no mundo? Jesus viveu uma vida ilibada, uma vida sem mancha, uma vida sem pecado. Mas ele foi à cruz, mas não foi pelos seus pecados, foi pelos meus pecados, foi pelos seus pecados, foi pelo pecado daqueles que estão nos ouvindo hoje e ainda não receberam Jesus. O padrão nosso é olhar para Jesus. Olhar para Jesus para ser salvo, olhar para Jesus para ter vitória, olhar para Jesus para não errar o caminho. Olhar para Jesus, olhar para a sua conduta de coragem ante o sofrimento. Nós estamos vivendo dias que muita gente está sofrendo. Eu entendo, eu também sofro. Nós sofremos na carne o isolamento social, nós sofremos na carne a impossibilidade de estarmos no templo. Nós sofremos muita coisa, mas se Jesus é o nosso padrão, nós devemos ver como ele enfrentou as situações, como ele enfrentou as situações de sofrimento, como ele enfrentou a situação de traição. Ele foi traído por um amigo que estava no seu colégio apostólico. Ele nos deu exemplo em tudo. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele nos fala aqui no capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Precisamos olhar para Jesus.
Precisamos ter Jesus como nosso padrão. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou Jesus as contradições do pecado, e para que nós não desfaleçamos. Recordando esse texto de Hebreus, ele nos traz muito ensinamento, mas principalmente 5 atitudes que devemos tomar no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, no isolamento social ou não. O que nós precisamos para não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida? Primeira coisa, deixar mesmo o embaraço. Tudo aquilo que você vê que está te embaraçando, deixa. Aquilo que está te embaraçando de servir a Deus, deixa. Às vezes a gente até perde materialmente, mas se está embaraçando, deixa. Deixe todo o embaraço. Segundo, deixe todo o pecado. Não acumule pecado. Pecado não é troféu. Pecado não é honra. Pecado não acrescenta nada à sua vida. Pelo contrário, o pecado só distancia o homem de Deus. Pecado pequeno, pecado grande, pecado feio, pecado que não é feio, tudo é pecado. Nós temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Paulo disse uma certa ocasião: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas as coisas que eu não podia fazer, eu estou sempre sendo tentado e sendo levado a fazer. O que é isso? São as coisas erradas. São as coisas que nós devemos deixar. Deixar todo o pecado, que o pecado está nos rodeando. Mas a boa notícia é que ele está só rodeando, ele não está dentro de nós. O pecado não domina. O mesmo Paulo diz em uma das suas cartas: porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Corramos então com paciência a carreira que nos está proposta. A terceira atitude: não vamos ficar parados, estacionados. Ah, mas eu estou em casa. Fisicamente você está parado, mas você está fazendo algo para Deus. Você está se instruindo. Você está buscando a Deus, você está buscando a palavra de Deus, você está buscando contato com uma pessoa que precisa de Deus, você está ajudando alguém por telefone, pelo Zap, pelas redes sociais, você está correndo com paciência, não está correndo loucamente, sem saber para onde vai, mas está correndo, em quarto lugar, olhando para Jesus e considerando Cristo como o nosso padrão de vida. Que o Senhor nos abençoe. Você que está nos ouvindo, que ainda não tem Jesus na sua vida, corra para Jesus. Não se embarace com as coisas dessa vida. Tire tudo da sua vida que te impede de seguir a Deus. O que você pode estar perguntando? Eu não sei. O que precisa deixar? Cada um sabe o pecado que precisa largar. É bom que a gente confesse os pecados a Deus, para que tenhamos uma vida sem embaraço, olhando para Jesus, recebendo a salvação em Jesus Cristo. Eu quero orar juntamente com você. Se você quiser e puder, você pode se ajoelhar. Se não, você pode estar na posição que você estiver. Mas fale com Deus agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença para buscar, ó Pai, o refúgio espiritual, buscar a força espiritual necessária para alcançarmos o final da carreira. Nós queremos correr com equilíbrio, correr com a cadência certa, correndo para o alvo, que é a salvação em Jesus Cristo, correndo para o alvo, que é sermos arrebatados pelo Senhor no dia da volta de Cristo, que é corrermos para o alvo, termos o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã que tem buscado ao Senhor. Tira todo o embaraço da nossa vida
nos mostra aquilo que está nos impedindo em sermos abertos, francos, sentirmos a Tua presença em qualquer lugar onde estivermos. Que nós possamos honrar ao Senhor e ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com alguém que ainda não é crente. Você que ainda não recebeu a Jesus na sua vida, corra para Jesus. Se tem um lugar para onde nós precisamos correr, é para os braços do Senhor Jesus. A salvação está em Jesus, a vida está em Jesus e a alegria e a paz está em Jesus. Então, depois de entrar na página, vai aparecer inscrever-se. Aperta inscrever-se e aperta esse joinha aí do lado esquerdo também. Depois que você se inscrever, aí vai mudar, vai aparecer inscrito. E aí do lado do inscrito vai aparecer o sininho. Aperta no sininho para você receber as notificações. Obrigado.